Meu nome é Rendel Barros, seja muito bem-vindo ao Instituto Thomas Sowell Brasil. Pessoal, antes de começar o assunto do vídeo de hoje, eu queria falar mais uma vez da loja Pimenta no Café. A loja Pimenta no Café foi onde eu adquiri essa camisa aqui do Thomas Sowell, mas tem diversas camisas, tem diversos modelos na loja, eu tenho certeza que todos vocês vão gostar bastante. Então, para você que é um conservador, liberal, um anarcocapitalista, um libertário e um amante da liberdade, sobretudo, tem camisa para todos vocês. Eu vou deixar o link da loja na descrição e é só clicar, já vai cair direto lá no site da loja Pimenta no Café e vocês podem avaliar lá os mais diversos modelos. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Bom, o vídeo de hoje, eu não queria falar que é uma aula, não, né? Porque senão soa uma coisa muito pretensiosa. Contudo, nós podemos dizer que é uma mini aula, uma breve explanação sobre uma parte do direito que parece que os nossos queridos ministros do Supremo Tribunal Federal não sabem e, se sabem, não aplicam. Então aí você que está me assistindo pode chegar à conclusão que ou é burrice ou é mau caratismo, sobretudo do nosso querido presidente do Tribunal Superior Eleitoral e membro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, né? Então, Xandão, aqui vai uma aula para você, meu querido. A questão é a seguinte: dentro do direito, sobretudo na filosofia do direito, existem várias escolas de pensamento, várias doutrinas de pensamento jurídico no que diz respeito à filosofia jurídica, à filosofia do direito. E as mais proeminentes, aquelas que encontram mais adeptos, as maiores, são a escola justnaturalista e a escola justpositivista, né, o direito natural e o direito positivo. Também tem o realismo jurídico, que é muito aplicado nos Estados Unidos e tudo mais. Mas enfim, existe a escola do direito natural e existe a escola do direito positivo, né, o justnaturalismo e o justpositivismo. Então eu vou fazer uma breve explanação sobre cada uma delas, explicar mais ou menos, né, os pontos principais e informar para vocês que a lei escrita, ela é a principal ferramenta da tirania, é a principal ferramenta de um ditador e de uma ditadura, e eu vou explicar o porquê. Bom, vamos lá então. A questão é a seguinte: a primeira escola é a do direito natural, né, o justnaturalismo. Ele tem inclusive duas vertentes, talvez, dentro dele, que uma é de um cunho mais religioso e a outra é de cunho meramente jurídico. O que prega o direito natural? Bom, o direito natural ocorre dentro da sociedade e de acordo com a natureza da sociedade. Então, a fonte primária do direito são os usos e os costumes, não a lei escrita. E alguns direitos são naturais. Por exemplo, vida, liberdade e propriedade são direitos naturais. Quando você tem uma justificativa mais religiosa, o porquê que esses direitos são naturais, a explicação é muito simples. Foi porque Deus deu para todos nós esses direitos. Então, se Deus te dá esse direito, só Deus pode tirar. O homem não pode tirar do homem um direito que é dado por Deus, correto? Então essa é uma explicação, é simplista, sim, mas é para vocês entenderem mais ou menos. E você tem uma outra explicação, meramente jurídica dentro da escola justnaturalista, que é a seguinte: você é dotado de determinados direitos simplesmente porque você é um ser humano. São direitos perceptíveis. Por exemplo, o direito à vida, o direito à liberdade. Você nasce com esse direito não só porque Deus te deu, mas porque você é um ser humano, correto? O estado natural do ser humano é de vida e de liberdade, correto? Então, quando tem um homicídio ou uma situação de escravidão, logo as pessoas se revoltam porque elas percebem que aquilo dali é uma violação clara aos direitos naturais, ainda que isso não esteja escrito em nenhum lugar. Então a questão é a seguinte: Deus existe,
Mas ainda que ele não existisse, esses direitos existiriam pela mera natureza do ser humano, pela mera natureza do indivíduo. Então essa é a escola de direito natural, que é a escola que eu sigo, inclusive. O direito, a fonte primária do direito deve ser a moral, os usos e os costumes. E veja bem, hein? Moral aqui, gente, não tem nada a ver com o que as pessoas pensam, né? De, sei lá, beijar em público e tudo mais. Isso é uma outra questão, tá? Mas a fonte primária do direito, ela é, dizendo assim, né? Olhando para a filosofia do direito. A fonte primária do direito é o uso, é o costume, é a tradição e por aí vai. Então, isso que prega a escola jusnaturalista, tá, do direito. Então, quando você vai para a escola juspositivista, quando você vai para o positivismo jurídico, a figura muda de lugar. Ela não nega completamente o direito natural, mas ela diz que o direito que vale é o direito positivo, é o direito que está escrito na Constituição, numa lei ordinária, numa lei complementar, seja lá qual for o texto, o instrumento normativo em que ela está escrita. O que vale é a lei que está escrita. Então, se o legislador, que é responsável por escrever as leis, não positivou aquela lei, não descreveu aquela conduta como lei, e aí ele proíbe ou permite, né? Ou ele veda ou ele permite alguma conduta, é porque aquilo não é um direito, correto? Então, direito não é aquilo que a sociedade produz. Direito não é o que os costumes, os usos e a tradição produz ao longo da sociedade. Direito é aquilo que está escrito na lei. E isso é uma excrescência, isso é um absurdo muito grande, porque veja bem, se você for analisar que direito é aquilo que está na lei, logo, se você colocar na lei que é permitido escravizar uma pessoa, essa pessoa que escravizar a outra não estará infringindo a lei. Ela estará agindo dentro da lei, de acordo com a lei. Ah, Rendel, mas a Constituição não permite a escravidão e tudo mais. Tá, mas nós já tivemos uma Constituição no Brasil que permitia a escravidão. E a escravidão era legal. Então aquelas pessoas que estavam escravizando outras estavam agindo dentro da lei. Porém, aquilo dali era tão moralmente repugnante que várias pessoas insurgiram-se contra a escravidão até que ela pudesse ser abolida em vários locais do mundo, ainda que, infelizmente, hoje ainda exista escravidão em muitos lugares, inclusive escravidão institucionalizada, aquela escravidão que vem do Estado, né? E isso é muito triste. Então, veja bem, muito se fala hoje na mídia, por parte desses jornalistas imbecis, porcos e burros que não sabem de absolutamente nada, de que ao insurgir contra determinada lei ou ao questionar a lei ou o poder judiciário, você está cometendo um ato antidemocrático. Essa afirmação não poderia ser mais pacóvia, essa afirmação não poderia ser mais idiota, burra, imbecil. Então veja bem, se ao insurgir contra a lei o cidadão é antidemocrático, o movimento abolicionista foi o movimento mais antidemocrático da história. Porque se a escravidão é legalizada, é permitida pela lei, logo não há a mínima possibilidade de se insurgir contra a escravidão, porque ao insurgir contra aquilo que está na lei, eu estou sendo antidemocrático. Então, ou a escravidão é democrática, ou a liberdade é tirânica. Ou seja, há uma contradição muito grande nessas duas afirmações, e porque elas estão erradas. Então, quando o senhor Alexandre de Moraes e demais ministros do Supremo Tribunal Federal abrem a boca para falar que aqueles que questionam o Poder Judiciário ou que questionam a lei são bandidos, são vagabundos ou são antidemocráticos, isso demonstra um total desconhecimento básico do direito. Básico do direito. E aí eu retorno ao que eu falei no início do vídeo. Ou o senhor Alexandre de Moraes e demais ministros do Supremo Tribunal
Federal são burros, são idiotas e não aprenderam absolutamente nada, né, na faculdade de Direito, no mestrado, no doutorado, seja lá o que fizeram. Ou então eles têm um caráter, no mínimo, duvidoso. Porque não tem como falar que é antidemocrático se insurgir contra uma lei, sobretudo uma lei injusta. O nazismo, pela ótica do positivismo, ele não deveria ser punido. Haja vista que tudo que o Hitler fazia estava de acordo com a lei. Uma das primeiras coisas que o Terceiro Reich fez foi mudar as leis para que aquelas atitudes tivessem um respaldo jurídico para soarem minimamente democráticas. Então, enforcar judeus, colocar judeus na câmara de gás, escravizar judeus, era completamente legal, estava de acordo com a lei. Mas não é porque isso era uma lei que isso é aceitável, não é. Foi um dos episódios mais lamentáveis da história da humanidade, se não o mais lamentável. Então, isso é ridículo. Tanto é que eu tenho certeza que você com formação jurídica ou não, já ouviu falar no tal Tribunal de Nuremberg, que foi um tribunal de exceção, né? Por que o Tribunal de Nuremberg foi um tribunal de exceção? Porque não havia lei nacional e nem havia lei internacional para punir o regime nazista, porque tudo que o regime nazista fazia estava de acordo com a lei, ora bolas. Então, por que ele foi de exceção? Porque ele julgou pessoas fora da lei escrita, de acordo com a lei natural, de acordo com o comportamento moral ou moralmente repugnante daquelas pessoas que estavam no Estado nazista. Ou seja, a lei não te garante, a lei serve para, no mínimo, fazer com que o Estado não viole o seu direito natural. Então, se está lá escrito que ninguém pode ser preso sem o devido processo legal, não é a lei que está me garantindo a liberdade. Eu já tenho a liberdade, eu sou um cidadão livre, o meu estado natural é de liberdade. Aquilo dali é o legislador dando o aviso para o próprio Estado que o Estado não pode violar o meu direito à liberdade sem que um rito seja completado. E qual é o nome desse rito? Devido processo legal. Mas parece que os nossos prezados togados não têm o mínimo de inteligência para perceberem esse tipo de coisa. Então, pessoal, tomem muito cuidado com aqueles que falam que é antidemocrático questionar uma lei, porque, inclusive, a maioria das leis são injustas. Se for assim, você não pode, por exemplo, criticar a Constituição, salvo engano ali no artigo 53, né, que fala que um parlamentar não pode ser preso salvo em flagrante de delito mediante a autorização da Casa Legislativa a qual ele pertence. Ou seja, um deputado e um senador não pode ser preso por um crime, salvo se o crime for inafiançável, salvo em flagrante de delito, salvo se a casa que ele pertenceu, ou seja, a Câmara dos Deputados ou o Senado, permitir a prisão dele. Ou seja, ele não vai ser preso, mas está lá na Constituição. Se falar contra a Constituição ou criticar algum artigo é ser antidemocrático, logo nós temos que aceitar toda a corrupção generalizada que existe no Brasil e os mandos e desmandos do Poder Judiciário, o que é absurdo. Então não caiam nessa esparrela e nesse argumento imbecil, idiota de jornalistas e, sobretudo, de ministros do Supremo Tribunal Federal de que as leis não podem ser questionadas. A lei deve ser questionada, porque a lei vem do comportamento do indivíduo na sociedade e não por causa de meia dúzia de burocratas em Brasília engravatados que acham que sabem o que é melhor para a sua vida, para a minha vida e para a vida de todos os indivíduos da sociedade. Tá certo? Então, pessoal, muito obrigado por me acompanhar aqui. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Deixem um like se você gostou. Se você não gostou, deixa o seu dislike, coloca no comentário o que faltou, o que tá ruim
e continuem me acompanhando nos próximos vídeos, tá certo? Um abraço, fiquem com Deus, fui!